Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando do mundo pré-adâmico, nós estamos falando da terra caótica, a terra que era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós falamos tanto desses versículos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Acho que você até decorou, né? De tanto que nós vamos falando e vai escrevendo e falando, e é isso que tem que acontecer. Nós temos que decorar as escrituras, decorar os textos para melhor compreensão e explicação. Veja que um mundo antes de Adão, nós estamos defendendo a ideia de que havia uma terra original perfeita, com um sistema social perfeito, onde os anjos governavam, em especial Lúcifer, e ele caiu na terra, e por causa do seu pecado a terra foi julgada juntamente com terça parte dos anjos e esse mundo, esse sistema social pré-adâmico. Nós estamos agora falando no final aqui a respeito do dilúvio. Diferenciando os dois dilúvios, nós já falamos algumas coisas no vídeo passado das diferenciações dos dois dilúvios, né? Explicando que existiram dois dilúvios, né? Registrados nas escrituras, o dilúvio de Noé e o dilúvio causado, originado por Lúcifer, o dilúvio da terra restaurada e o dilúvio da terra caótica. Bom, há algumas diferenças que são muito claras e nós vamos acompanhar mais um pouco dessas diferenças aqui agora, né? Falando do dilúvio de Lúcifer, olha só, diz aqui que as águas se afastaram depressa, ou seja, olha lá, o Salmo 104, 7, diz aqui o Salmo 104, 7, a tua repreensão, fugiram a voz do teu trovão, se apressaram. Então veja, que as águas saíram depressa porque houve uma repreensão. Já nas águas do dilúvio, as águas recuaram gradativamente. Aqui em Gênesis 8, 1 a 14 vai falar isso, que foi gradativo, demorou um ano aproximadamente. Essas águas foram indo devagarzinho, gradativo, mas aqui Deus, quando Ele vai restaurar essa terra, Ele vai fazer com que essa terra caótica deixe de ser caótica para ser uma terra restaurada. Nos 6 dias Ele repreende as águas e as águas obedecem, as águas vão rápido e as águas de cima vão para cima, as águas fluviais, as águas dos lençóis vão para baixo, para o abismo de baixo e se tornam os mares, águas doces e etc. Então há diferença. Outra diferença, Deus determinou limites para as águas. No Salmo 104, 9 vai estar falando desses limites, que Deus ordenou limite para essas águas, para que essas águas não ultrapassem os seus limites. Veja que ali no livro de Jó também está falando que Deus colocou limite para as ondas vêm com violência, ondas bravias, mas elas chegam ali na margem, elas perdem a força. Só acontece das águas saírem dos seus limites quando há um julgamento. No caso, os limites aqui no dilúvio de Lúcifer, os limites já estavam estabelecidos, porque Deus, ao restaurar a terra, estabeleceu, foi na terra restaurada que os limites das águas foram restabelecidas. Então havia já na terra original, né, os limites estabelecidos, os limites foram desrespeitados, a terra se tornou caótica, houve esse dilúvio de Lúcifer, e aí Deus vem e determina o limite. E aqui no dilúvio de Noé, esses limites já estavam estabelecidos e eles vão sair dos seus limites estabelecidos por causa do juízo, por causa da ordem divina novamente. Olha só, então a diferença. Outra diferença, todos os peixes foram destruídos porque o sol foi retirado da terra. Então veja que, né, em Gênesis 1:2 fala que havia trevas, e então nas trevas não havia luz, o sistema social inteiro foi destruído, né, os peixes, as aves, as cidades foram destruídas. Jeremias 4:23 a 26, você imagina quando o sol foi retirado, o frio que
que não estava nessa terra, né? Havia, portanto, não fala aqui em Gênesis 1:2, né, que havia gelo, mas possivelmente havia muito gelo, estava congelada porque a temperatura da terra estava muito baixa, porque não havia o calor do sol. Então os peixes eles foram destruídos. Já aqui no dilúvio de Noé, nenhum animal foi destruído, somente animais terrestres. Nenhum peixe foi destruído, porque os peixes foram mantidos com a sua vida. Não foi necessário fazer novos peixes, porque o dilúvio ele não foi tão ferrenho, tão atroz como o dilúvio de Lúcifer. Ele foi um dilúvio mais brando, então foi preservado os peixes. Só os animais da terra que ficaram fora da arca que pereceram. Então veja essa outra diferença. Outra diferença, não restou ave alguma. Jeremias 4:23 fala que não havia ave alguma, porque não tem luz, não tem sol, só tem água. Agora aqui no dilúvio de Lúcifer, as aves foram salvas. Gênesis 6:20, foram colocadas aves dentro da arca para que elas fossem preservadas. E então as outras aves que estavam fora, lógico, elas morreram, né? Porque ficou impossível a vida aqui na terra com o dilúvio de Noé. Mas aqui ave nenhuma restou. Aí outra diferença, não restou animal. Então aqui na terra aqui restaurada, Deus vai mandar a terra produzir os animais, toda espécie de animais, porque na terra caótica não sobrou animal algum. Agora os animais foram salvos, né? Os animais foram colocados na arca para preservar as espécies, né? Só morreu os animais fora da arca, mas havia já um plano de salvar casais de animais para que as espécies fossem preservadas. Não restou nenhum homem. Jeremias 4:23-26, não havia nenhuma raça, nenhum homem. Agora, no dilúvio de Noé, 8 pessoas se salvaram. Noé, seus 3 filhos e a esposa de Noé e a esposa dos 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então Deus preservou a raça, Deus preservou a humanidade pela família de Noé. Já no dilúvio de Lúcifer não houve preservação de vida alguma. Nenhum sistema social prevaleceu, 2 Pedro 3:6. Nenhum sistema social, nação, cidade, solo fértil, cultura, nada prevaleceu. Houve esse caos, foi tão grande que nada prevaleceu. Já no dilúvio de Noé, restou um sistema social, porque restou 4 famílias. A de Noé é dos seus 3 filhos, ou seja, houve ainda, foi preservado o sistema social, né? Nada foi construído, nada aqui nesse dilúvio. Não foi preparado nenhuma arca, não foi preparado nada, e mesmo que o homem quisesse ou que algum anjo quisesse, as condições que a terra ficou, era impossível continuar tendo vida. Agora aqui no dilúvio de Noé, uma arca foi construída, né, por Noé. Deus deu a inspiração, a revelação para que ele construísse a arca, e essa arca salvasse ele, sua família e os casais de animais. Então no dilúvio de Noé, Deus preservou a raça humana e os animais através da construção de uma arca. Por que houve um dilúvio aqui da terra caótica? Qual foi a causa? A queda de Lúcifer, né? Isaías capítulo 14, verso 12-15, Ezequiel, né, 28:11-19, Lucas 10:18, Jeremias 4:23-26. Foi a queda de Lúcifer, e foi a queda de Lúcifer que causou esse dilúvio. Eu não sei explicar, e talvez ninguém saberá explicar, se ele caiu e o dilúvio surgiu, ou se ele caiu e depois o dilúvio veio, né? O fato é que houve o dilúvio devido à queda, ao pecado de Lúcifer, dos anjos, da dispensação dos anjos e dos pré-adâmicos. A causa, maldade de homens. A maldade dos homens, Gênesis 6, do 5-13, a maldade dos homens. Nós estamos aqui
no dilúvio de Noé, nós estamos em plena dispensação da consciência. Os homens viviam por sua cabeça, eles faziam o que dava na teia, eles faziam o que eles achavam certo fazer. Então veja que a maldade, a morte, a prostituição, a idolatria estava muito grande. E tem um agravante que muitos dizem que foi o problema dos anjos com as mulheres. Os filhos de Deus ali, que são os anjos, acharam as filhas dos homens, as mulheres formosas, e tiveram elas como esposa, e nasceu gigantes. Então havia também essa mistura dessa raça de anjo com homem. Então Deus mandou o dilúvio também para destruir a raça dos gigantes. Então veja que a causa foi a maldade dos homens e a mistura das raças. Então vem o dilúvio para isso, para acabar com esse problema, porque a família de Noé era uma família pura, era uma família que não estava contaminada com relações sexuais com anjos. Então ele foi escolhido, ele achou graça diante de Deus devido a isso. O resultado foi destruição completa, e teve que recriar tudo. E aí entra a recriação dos 6 dias, onde nós vamos estar falando agora nos próximos vídeos da recriação dos 6 dias. Nós vamos falar, dos 6 dias da restauração. E aqui no dilúvio de Noé, tudo foi preservado, o sistema social foi preservado, as famílias foram preservadas, os animais, os peixes, o sol, a lua, as estrelas, Não houve um caos completo, não houve uma destruição completa, apenas foi preservado o ser humano. Então veja que o dilúvio causado pela queda de Lúcifer, ele foi muito pior, muito mais longo, mas muito mais longo mesmo do que o dilúvio de Noé, que foi 40 dias chovendo, as fontes do abismo se abriram também, e demorou um ano mais ou menos para as águas abaixarem. Mas nesse dilúvio aqui, causado por Lúcifer, é impossível calcular o tanto de tempo que a terra tenha ficado alagada sob essas condições. Então esse é o quadro dessa terra caótica, dessa terra destruída, que era uma terra original, se tornou caótica, e agora Deus vai restaurar essa terra e vai usar de 6 dias para restaurar essa terra, para colocar um novo homem, um novo cabeça, que é Adão e Eva, e continuar assim a história da terra e a história da salvação e da redenção do mundo. Que você fique na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.